Estamos aqui, mais um estudo, hoje sobre a Gênese, né? O tema é Visão de Deus, capítulo 2, item 34. Mas antes a gente vai fazer uma leitura de uma mensagem, a oração, e posteriormente vamos estudar. Alguém trouxe uma mensagem? Olha, eu não trouxe não, Isabela. Mas eu posso pegar aqui se quiser. Vai abrir? Então tá bom, você está mais perto aí. Para no céu também tá bom. Do livro Ideal Espírita, Francisco Cândido Xavier. O salário da abnegação. Qualquer trabalhador exerce as suas atividades profissionais dentro de limites determinados que o fazem credor de salário específico. No entanto, se o profissional em qualquer setor de atividade humana ultrapassa as fronteiras naturais das próprias obrigações, guarda merecimento superior à importância do vencimento estabelecido. Semelhante salário extra corresponde à abnegação. As leis terrestres não recompensam o mérito extraordinário por falta absoluta dos meios de aferição. Assim, a abnegação do espírito encarnado, seja qual for o setor em que moreja, é paga pela lei divina, que define o valor de cada ser no plano espiritual. O trabalho comum na Terra é recompensado pela moeda o trabalho comum na Terra é recompensado pela moeda a exprimir-se por honorários. O trabalho extra no reino do espírito é pago em recursos de ascensão para a alma. O trabalho ordinário conduz o servidor ao domínio horizontal do meio em que vive. O trabalho extraordinário eleva-o em sentido vertical às esferas superiores. Exemplificando, vemos o professor que apenas procura cumprir determinado plano de aulas, dedicando-se exclusivamente ao mister que lhe é próprio, dentro do limite mínimo de esforço e tempo, a receber a paga integral dos serviços dos honorários que percebe. Todavia, aquele que transfigura o magistério em sacerdócio, ajudando os discípulos nos horários extras escolares, esmerando-se em estudos contínuos da matéria que leciona para superar o programa rotineiro, habilita-se a crédito extraordinário, de vez que demonstra rendimento superior exigido pelos próprios encargos. Semelhante educador receberá naturalmente um salário maior a que fez justiça pela abnegação que revelou. Quem pagará entre os homens o devotamento do coração feminino que se decide a recolher? Qual instituto humano remunerará o desvelo da criatura generosa que apoia com desinteresse e carinho os companheiros em sofrimento? Eis porque, contrapondo-se à orientação do esforço mínimo, a abnegação é sempre o esforço máximo, somente compensável pelos cofres da bondade divina. Cumpre as obrigações que te cabem e granjearás vencimento justo na terra. Faz mais que o dever, pelo bem de todos, e conforme as lições de Jesus, amontoarás tesouros nos céus. João Modesto. Quer fazer a oração? Eu faço. Tá. Deixar. Vamos fechar nossos olhos. Vamos primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui
e pela oportunidade de aprendizado. Vamos orar pelos nossos amigos que não puderam estar aqui hoje, que eles possam futuramente tomar ciência do nosso encontro e compartilhar de igual pelo aprendizado que vamos ter aqui hoje. Que os nossos amigos espirituais possam se fazer presente, nos instruir e nos auxiliar da melhor forma possível neste estudo da noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Vamos dar início ao nosso livro de estudo, a Gênese, capítulo A Visão de Deus, item 34. Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Pelo fato de os espíritos imperfeitos não verem a Deus, não se segue que eles estejam mais distantes de Deus do que os outros. Esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino, do mesmo modo que nós os estamos na luz. O que há é que as imperfeições daqueles espíritos são vapores que os impedem de vê-lo. Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo-ão resplandecer. Para isso, não lhes é preciso subir, nem procurá-lo nas profundezas do infinito. Desimpedida a visão espiritual das belidas que os obscureciam, eles o verão de todo lugar onde se achem, mesmo da terra, porquanto Deus está em toda parte. O espírito só se depura com o tempo, sendo as diversas encarnações o alambique em cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas. Com abandonar o seu invólucro corpóreo, os espíritos não se despojam instantaneamente de suas imperfeições, razão porque, depois da morte, não veem a Deus mais do que o viam quando vivos. Mas à medida que se depuram, têm dele uma intuição mais clara. Não o veem, mas compreendem-no melhor. A luz é menos difusa. Quando, pois, alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe, respondam a uma dada pergunta, não é que Deus lhe apareça ou dirija a palavra, para lhes ordenar ou proibir, isto ou aquilo. Não. Eles, porém, o sentem, recebem os eflúvios do seu pensamento, como nos sucede com relação aos espíritos que nos envolvem em seus fluidos, embora não os vejam. Nenhum homem, consequentemente, pode ver a Deus com os olhos da carne. Se essa graça fosse concedida a alguns, só seria no estado de êxtase, quando a alma se acha tão desprendida dos laços da matéria que torna possível o fato duramente a encarnação. Tal privilégio, aliás, exclusivamente pertenceria a almas de eleição encarnadas em missão, que não em expiação. Mas como os espíritos da minha elevada categoria refulgem de ofuscante brilho, pode dar-se que espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, maravilhados com o esplendor de que aqueles se mostram cercados, suponham estar vendo o próprio Deus. É como quem vê um ministro e o toma pelo seu soberano. Sob que aparência se apresenta Deus aos que se tornam dignos de vê-lo? Seria sob uma forma qualquer? Sob uma figura humana? Ou como um foco de resplandente luz? A linguagem humana é impotente para dizê-lo, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar uma ideia de tal coisa. Somos quais cegos de nascença, a quem procurassem inutilmente fazer compreendessem o brilho do sol. A nossa linguagem é limitada pelas nossas necessidades e pelo círculo das nossas ideias. A dos selvagens não poderia descrever as maravilhas da civilização. A dos povos mais civilizados é extremamente pobre,
para descrever os esplendores dos céus. A nossa inteligência é muito restrita para os compreender e a nossa vista, por muito fraca, ficaria deslumbrada. Eu acho uma ousadia tão grande o ser humano se atrever a querer ver Deus, né? É A gente algo é tão, assim, pelo menos no meu compreender. Oi? a gente é tão pequeno. É isso que eu ia falar. No meu compreender, nós somos algo tão pequeno, né? E assim, eu vim lendo, e como eu tive uma base muito católica, às vezes eu vou confundindo, né? Porque no catolicismo é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando se refere a Deus, ao mesmo tempo você pode estar se referindo a Jesus, né? E aí eu ficava lendo, peraí, não, mas tentando conciliar, é normal, você vai fazendo as associações. Aí caiu-me, né, aquela interrogação. Deus, não, né? Mas será que talvez Jesus? É. Até para ver Jesus está complicado, viu? Muitas. Paulo ficou cego. Pois é, né? Não, Mas surgiu minha interrogação justamente devido às passagens bíblicas, né? É. Essa parte do ser humano, né, querer ver Deus, eu acho que é a parte daquelas pessoas com pouco conhecimento, né? Com poucas reflexões, poucas dedicação religiosa, ou até mesmo de estudo mesmo de ciência. Se você for pegar aí os filósofos de antigamente, né, aqueles filósofos antes de Cristo, para você ver, ele não tinha a informação que a gente tem, né, essa rapidez de informação, esse leque que tem aí o Google e todos esses livros que a gente tem acesso, e mesmo assim eles com o próprio questionamento sobre a vida, e alguns deles, né, já tinham os mais próximos, né, dessa razão que o Espiritismo vem trazendo agora, alguns deles daquela época já tinham esse entendimento de que Deus não tinha como ser nada palpável, né? Não tinha como ser alguém, sempre com aquele pensamento de ter sido um princípio, e pelo pouco de levantamento que eu fiz, né, entrei até num site bem interessante, que depois eu vou passar para vocês, e ele pega umas 20 teorias aí da existência de Deus. E as 20 teorias que ele pega, todas entram no mesmo assunto. Toda causa tem que ter um efeito, tem que ter um princípio, e ninguém sabe de onde vem o princípio, né? Mas todos eles também não acredito que seja algo palpável, algo que a gente veja, né? Mas sim que a gente sinta. Como disse aí na primeira frase. Essa primeira frase eu achei a mais resumida, né? Aqui, sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Poxa, os espíritos com mais alto grau de desmaterialização podem perceber. Se os espíritos puros percebem, quem somos nós para querer vê-lo? Mas toda criatura quer conhecer o Criador, né? Isso aí está dentro da gente, até para que a gente possa evoluir, né? Para que a gente possa chegar até ele. É uma maneira assim, acho que foi um pinguinho assim que ele botou em cada um, dizendo, olha, queira me conhecer, você vai gostar. Eu achei muito bacana a maneira como ele explicou, assim, que é como se a gente vivesse num nevoeiro. Fico até imaginando, assim, na minha mente, eu no meio de um nevoeiro, e aos pouquinhos aquilo ia se dissipar, à medida que eu, né, do meu crescimento espiritual, aquele nevoeiro vai se dissipando. E o mais interessante, quando ele falou assim, olha, e como é que Deus vai aparecer para chegar a nossa vez, né? Só que a gente não tem ideia ainda, não vai aparecer como um ser igual um ser humano, né? Vai ter forma, vai ser uma luz, sabe-se lá, né? E atiça a imaginação, né? Faz com que a gente quando vai chegar no dia, né? Quando chegar
ao ser muito lá na frente, quando chegar a ser um espírito crístico, de poder perceber essa divindade, poder ter um contato mais direto. Mas aí também ele fala assim, Deus está em toda parte, né? A gente consegue entender um pouco de sua essência, não consegue ver, não consegue ter aquela... Mas ele se mostra, né, por essa natureza exuberante, pelo amor, pela misericórdia, ele vai se mostrando. Só que não com os olhos da carne, não com os olhos do espírito ainda grosseiro, né? Isso aí a gente tem que começar a tirar a catarata que está nos nossos olhos, assim, que deixa a gente ainda cego. Achei assim muito bonito isso, até a maneira deles falarem bem assim, bem bonita com isso. Inspiradora. Como a gente estudou naquele livro Céu e Inferno, sobre a depuração, né, do purgatório, é justamente esse nevoeiro, né? A partir do momento que a gente vai se depurando, a gente vai entrando em conexão, né, com os espíritos mais elevados, né, com os planos mais elevados, e a gente vai poder se dissipar, né, se Deus quiser. Ele fala aqui, né, o espírito só se depura com o tempo. Aí ele fala das encarnações, exatamente isso, ele fala das encarnações, né, que é o alambique, né, que serve como um meio de dividir, né, da gente largar um pouco as nossas impurezas, né, no momento que a gente vai reencarnando, para poder alcançar esse tão esperado momento. Eis a linguagem humana impotente para descrever, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação que dele possa dar uma ideia. A gente fica tentando, né? É um velhinho sentado no trono, é a Trindade, né? É Deus, Espírito Santo Jesus, sei lá, é uma energia, é o universo. Cada um lá vê de Ganesha, né? Cada um vê de um jeito diferente, né? Porque para ele não importa, ele sabe que a gente é pequeno, ele sabe que a gente está tentando, né, se aproximar. Isso aí não vai diferenciar uma pessoa que está chegando mais perto dele ou não, o fato de acreditar dele ser assim ou assado. Mas essa vontade é muito forte e a gente ainda não tem nem como descrever nada, né? A gente é tão ínfimo, tão, sei lá, não tem palavras para dizer. É o que o estudo nos proporciona, né? Por exemplo, como você disse, né? O Cordeiro também disse aí. Se você, né, nas igrejas, né, em outros centros religiosos, se você acredita em um Deus que é um homem que está lá em cima te esperando, você vai ficar com esse pensamento, acabou. Você não vai muito mais além disso, né? Agora, a partir do momento que você estuda, principalmente nessa área do espiritismo, você vai tendo mais informações e abrindo seu leque, aí você começa a ter esses tipos de indagações, né? Acaba que se perde, você fica pensando muito e se perde. Porque a gente quer encontrar alguma maneira, mas só com a calmaria mesmo, com muita paciência e fé, para a gente poder deixar em paralelo, né, essa nossa vontade de saber o que é Deus e não atrapalhar também nas nossas crenças aqui. A gente não pode confundir. Eu não escutei não, Isabela, tá baixo. Baixo. Vê se tem mais alguma coisa aqui na leitura que eu tenha deixado passar. Eu gostei dessa parte aqui também. Ô, Cordeiro, você quer que eu bote na tela? Porque às vezes você está sem livro aí, não está conseguindo acompanhar. Não, rapaz, eu até comentei antes de você chegar, agora eu tô munido. Pegou o livro? Agora eu tô com o livro. Deixa eu ver outra parte que eu gostei.
essa aqui eu gostei. Quando, pois, alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe, respondam a uma dada pergunta, não é que Deus lhe apareça ou dirija a palavra, para lhes ordenar ou proibir, isto ou aquilo. Não. Eles, porém, sentem, recebem os eflúvios do seu pensamento. Eu analiso muito essa parte quando a gente escuta as histórias, né, de Jesus, quando a gente lê o Evangelho. Pô, é muito impressionante, porque o Espírito, né, que é o Cristo, ele já estava com uma conexão direta com Cristo, né, com Deus. Então, que Deus proíbe, ou Deus... será que Deus vai querer que eu faça isso ou aquilo? Como ele estava nessa conexão direta, ele já não tinha mais essa dúvida, né, porque ele já sentia sabedoria. Né? E no nosso caso, se a gente tentar colocar isso, se puder, né, colocar isso numa coisa bem pequenininha, que é no nosso caso, a nossa reflexão, quando a gente faz uma prece, a gente implora por isso, né? A gente implora por uma inspiração, por uma palavra, né? Por um sentimento que vem, que seria essa conexão com o alto, porque a gente ainda não chegou a essa conexão direta. Eu faria essa analogia, né? Essa nossa prece com esse espírito escuro que já tem essa conexão direta com Deus. A gente fica imaginando assim, o nosso ponto de vista, né? Como se a gente tivesse em meio de uma discussão e de repente você sente, não, se cale, não adianta falar mais, não adianta, isso só vai atiçar mais coisas, né? Aí você, com uma intuição que vier, mesmo de forma até melhor, né? Os espíritos puros sentem essa ligação direta com Deus. E deve ser uma coisa maravilhosa, deve... Ai, Jesus, quer chegar lá. Tem que trabalhar nossa paciência. Ralar muito ainda, muito. Ai, gente, E no meu caso, esse falta muito ainda é um conforto danado. Verdade. pelo menos a gente sabe, né, que a gente está a caminho. Porque né, ainda estamos aqui na Terra, que é um planeta de expiação, ainda não chegamos nem na regeneração ainda, né, que é que é um período transitório, nem isso a gente conseguiu, mas a gente vai conseguir. Tem uma parte aqui que ele fala que os espíritos mais elevados, categoria refúgio, o ofuscante brilho, pode dar-se que os espíritos menos elevados, encarnados e desencarnados, maravilhados com o esplendor, que aqueles se mostram cercados, supõem estar vendo o próprio Deus. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque eu não vou conseguir falar muito sobre isso, mas no decorrer da história, a gente vê que vários encarnados, né, ao ver um espírito de luz, se confundem com Deus, né? Tamanha a luz desse espírito que se apresenta. A gente vê em vários relatos aí da nossa história. Ele quis dizer isso, né? E às vezes aparece um espírito muito, muito iluminado e a pessoa acaba se confundindo. Tamanho e esplendor. Que vai ao êxtase, né? Leva a pessoa ao êxtase por conta de toda aquela beleza, toda a pureza, né, do espírito. Aí a pessoa fica imaginando, eu vi Deus, foi Deus, né? Porque não deixa de ser porque veio da ligação dele, né? Veio como um telefone, um aparelho que veio, né, entre aspas, comunicar, né? É uma maneira que a gente ainda tem, como se diz, seria um método, né? Uma maneira deles se comunicar com a gente, mas, já que a gente não consegue diretamente. O Cordeiro falou da questão de ver Jesus, né? Aí eu me lembrei de uma vez eu fiz uma visualização. Claro, é tudo
é uma meditação, né? Foi a Yasmin Madeira que fez. E naquele dia eu estava tão triste, tão assim para baixo, que aí ela veio com aquela visualização, você está num lugar e você imaginar Jesus e você abraçar Jesus, mas aquilo ali pareceu tão real para mim naquele momento, né? Aquela conexão, eu sabia que não era ele, mas era uma coisa tão, tão boa, era um acolhimento tão bom. Imagine perto, de verdade, imagine. Não tem palavras mesmo, não tem. Imagine Deus, menos ainda. É. Se a gente botar por baixo aí as histórias aqui, né, que não é muito passado, mas as histórias de Chico, né, que as pessoas contavam que chegavam perto dele já chorando, já emocionado pela vibração dele. Pô, imagina esses espíritos aí que já estão no topo da pureza. Você nem conseguia falar. Aquela grandeza, aquela humildade que era Chico, né? Só tá lá do outro lado. Ai, Jesus, nem Chico nem chegou. Deixa eu falar. Mas tudo bem, a gente chega lá. Vamos sim, se Deus quiser. Aí o texto, né, no item 37, ele acaba com a gente, né, quando ele fala que a linguagem humana é impotente para dizê-lo, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar uma ideia de tal coisa. Pô, aí já ferrou com a gente, né? Ele já diz que não existe palavras aqui para descrevê-lo, né? É muito... Você pegasse um homem das cavernas para ele explicar como é que é uma cidade, né? Isso. Não vai explicar nunca, ele não vai entender o que está vendo. Pode ver, mas não vai compreender. É muito grande, é gigante. É um assunto que eu gosto muito. Nos falta muita coisa ainda. Nossa linguagem é limitada, né? Como diz o texto. Nossa linguagem, nosso entendimento. Oi? No sentimento. Eu só fico no sentimento, na vontade de dizer, mas não sai, porque realmente a gente não tem linguagem para isso, a gente não tem capacidade ainda. Eu me contento na prece, né? Porque quando a gente faz aquela prece bem forte mesmo, a gente sente, né? A gente sai um pouco de si e depois eu fico pensando que, nossa, isso deve ter sido um pontinho, uma gotinha do que é, né? A pureza de um espírito mesmo puro, do que você sente realmente. Mas isso já serve de motivação, com certeza. A motivação, sim. Você só de ficar assim, às vezes, de frente para o mar, com aquela brisa, aquela paz te emanando, aquilo ali já, né? Você consegue, às vezes, sair do ambiente, né, que vive normalmente. Imagine um momento de oração, um momento de reflexão, e que faz a gente até desprender, às vezes, do corpo e ir mais longe, né? O nosso, eles falam, o nosso telefone para Deus, né? Do outro lado. É importante para nossa caminhada aqui na Terra. E a ligação que a gente tem com Deus. A mais próxima, a mais... eu me lembro eu já contei para vocês, eu acho, só que quando a gente estava lá na capela, de um sonho que eu tive, e assim, no momento que eu chamei por Jesus, tudo mudou, assim, era um sonho muito pesado, e quando eu fiquei muito na cabeça, né, uma vez do grupo de estudo meu, lá do centro, e a menina uma vez falou, olha, quando a gente não consegue nem orar, e tem momentos que a gente está tão tribulado, só de chamar por Jesus,
você já se liga, né? E nesse sonho, que não foi sonho, foi espiritual mesmo, na hora que veio o perigo, a única coisa que veio na minha cabeça, Jesus me ajuda. E no mesmo instante, eu já estava de volta no quarto. Foi assim, muito, muito imediato, entendeu? E falei com toda a intimidade que não deveria ter, sabe? Jesus, vem aqui me ajudar, porque eu não dava conta. E realmente só bastou isso para resolver o problema. A gente precisa, às vezes, até tão pouco. Não faz, né? É bom, foi bom o texto também pela parte de que da certeza, né, que a gente acaba tendo de Deus, né, de estar nele, né, a gente tá nele. Então, apesar de estarmos muito ainda inferior, né, muito um grau de evolução muito aquém ainda de percebê-lo, como os espíritos dizem, espírito puro, que percebe de forma direta, a gente sabe que ele está perto de nós. Então, aquele pouco tempo, como você mesmo passou essa reflexão, esse seu sonho de que chamou Jesus, então, quando você, né, parece que ativou, né, essa sua vontade, né, esse seu íntimo tão sincero, você conseguiu essa conexão. Então, nós estamos longe dele, mas ele sempre estará perto de nós. A gente está mergulhado nele, então não tem como. Essa é uma segurança muito boa. Eu não tenho mais medo de pesadelo, não. Quando vem esse sonho, eu já sei quem eu seguro, entendeu? Não tem. Quando eu não consigo falar, né? Aí é só Jesus, vem, resolve, porque tem coisas que só eles, só o lado espiritual, só que consegue resolver. A gente não tem força. Olha, eu não vou nem entrar no assunto de sonho, porque a gente vai ficar aqui mais 1 hora. Porque eu tenho muito, muito sonho, cara. Eu sonho todo dia, e cada dia é uma história. Então, eu sou bem... É muito difícil. Minha esposa que sofre, né? Porque eu acordo e às vezes ela nem quer ouvir, às vezes eu conto, às vezes eu conto tudo, né? Mas a prece, né? O chamado que você faz no sonho, eu também tenho esse testemunho de que funciona. É muito complicado. É muito difícil. Quando você se conscientizar que você pode fazer dentro do sonho, né, daquele momento lá, você vai ficar mais ciente da situação e se sentir mais firme, mais seguro. Isso aí. Bom, na minha só dizer mesmo que essa grandiosidade de Deus, ela só de falar já é inspiradora, já é movimentadora assim de um sentimento assim muito muito bom, muito alegre para mim. E falar sobre Deus para mim é maravilhoso, né? Mesmo com uma linguagem fraca, mesmo com não sabendo explicar, mas imagina, me sentindo assim mais conectada por saber que dentro do fluido cósmico universal, que é o fluido que faz com que é onde a gente está imerso, né? Como igual o ar, que a gente não vê, não percebe, mas se faltar a gente morre. Esse fluido faz com que a gente tenha ligação direta com Deus, sempre. A gente está mergulhado nele, está vivendo isso e está perto, mesmo que a gente ainda tenha todos os olhos enevoados. Da minha parte, eu também, minha simples e limitada reflexão sobre o assunto, mas eu também fico muito grato por falar de Deus, é muito difícil falar de Deus, e eu me sinto muito grato por saber que estamos imersos nele, estamos sempre com ele e é muito complexo, né? Até a gente fazendo pesquisa sobre o assunto é um desafio, mas eu gostei
nosso estudo e passo a palavra agora para o Cordeiro. Não, gente, eu também encerrei. Eu gosto mais de ouvir do que falar, né? Eu aprendo bastante. Não, da minha parte está tranquilo já. Então, vamos lá. Quer fazer a oração? Tem 1 minuto e 30. Vamos fazer uma oração rápida. Tá. Fechando os nossos olhos e agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui e de sermos lembrados que estamos envolvidos dentro desse amor divino, que é a ligação direta com Deus, que nós estamos sozinhos nele, que somos felizes por isso. Somos pequenos, mas somos grandes nele. Como criatura de Deus, filhos de Deus, somos grandes. E que lembremos disso todos os dias de nossas vidas, em agradecimento a todas as oportunidades que recebemos. Fique conosco, Jesus. Muito obrigado. Aos amigos espirituais também. Muito obrigada. Que assim seja. Que seja. Ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. És amiga da verdade, sob a aparição serena, concebente, virgindade, na cidade nazarena. O teu corpo é diamante de longeva evolução. Nele gerarás o teu filho, divindade dimanante. Boa nova. Ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade